depois a formação dos 15 mais duas. Mente. Precisamos voltar a e conecta. Esses jovens, eles estão exigindo a melhora de condições de vida das populações ao nível do país. Portanto, numa primeira fase, eles não se juntam para retirar o presidente do poder. Porque, inclusive, de acordo com as entrevistas dizem à TV que esses jovens, alguns deles, inclusive, os menos intelectualizados, ou aqueles que não tinham acesso a informações mais profundas sobre o processo, entendiam simplesmente que era preciso garantir que o país fosse justo para todos. Só que, na medida que eles vão se juntando a partir das primeiras manifestações, em 2011, eles vão percebendo que há uma grande necessidade de alterar o regime, criando condições para que o presidente fosse destituído. Portanto, os primeiros lemas que marcam os processos de protesto são 32 ou seja, o presidente José Eduardo dos Santos, que tinha assumido o poder em 1979 e nunca tinha sido eleito democraticamente, mesmo que em 92 tinha havido eleições que foram consideradas como pelo maior partido da oposição, já tinha feito da população algum tipo de desgaste. Então, eles vão exigir que havia necessidade de que o presidente se retirasse. E aí começa um movimento com várias manifestações. Algumas até tentativas de manifestações, porque a polícia, que é o principal órgão repressor do Estado, sempre fez questão de espancar, torturar, deter, julgamentos sem provas, desaparecimentos. Nós estamos falando de um movimento que se forma a mortes, por exemplo, de Caçula e Camolinde, que são sequestrados pelos serviços secretos, asfixiados e depois deitados no rio para que o jacaré consumisse. Então, assim, tem todo um processo de violência que está acontecendo da parte do próprio Estado em resposta a estes movimentos que estão sendo formados. E a categoria review, como fica demonstrado ao nível do trabalho, não é uma categoria fácil também de definir, porque muitos dos jovens dizem que não são review, o conceito de review vem de revolucionário. Então, o que é que os jovens estão dizendo? Alguns deles dizem que eu não sou revolucionário, porque o revolucionário é um indivíduo convicto e que tem alguma pujança para fazer a alteração constante do próprio sistema. Eles acham que muitos deles são apenas lutadores pela justiça, pela dignidade que se deve oferecer à população. E aí, esses jovens que começam em 2011 são detidos, então, em 2015, à altura em que o Estado inteiro estava a preparar um golpe de Estado. Mas eles estavam a ler livro, o livro de James Sharp, cujo título é A Ditadura da Democracia. E essa leitura fez com que os serviços de inteligência ativassem os mecanismos do Estado e, inclusive, estimulassem o presidente José Eduardo dos Santos de que esses jovens estavam a se organizar para um movimento, para que fizessem a derrubada do regime. E aí são detidos, então, na livraria Gazelle e começa todo um processo de partido, com julgamentos a partir de junho de 2015, detenções, julgamentos, sem provas, tanto todo esse processo conduz a cadeias, amnistias, até que esses jovens estão totalmente liberados. E já lá, no final, pessoal, nós tentamos então fazer uma análise sobre o que esse ativismo se constituiu depois da saída da presidência do presidente José Eduardo dos Santos. Porque, assim, os jovens foram libertos em 2016. Em 2017, o presidente José Eduardo dos Santos decide abandonar o poder. Assume o poder o novo presidente, que é o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. A pergunta que nos colocamos ao longo do trabalho foi: o que é que foi feito desses jovens depois da cadeia e depois do presidente José Eduardo dos Santos? Acredita-se que esses jovens continuaram a desenvolver ações variadas. Alguns foram embora para fora do país, outros ficaram e fundaram associações, como, por exemplo, o Movimento Jovem pelas Autarquias, e eles foram defendendo a ideia de que havia a necessidade de pressionar o Estado para que houvesse de certa forma, essa luta pela implementação das autarquias. Muitos jovens, inclusive, associações queriam também concorrer. Infelizmente, as autarquias não surgem até hoje, desde 2017. Alguns foram para fora do país, outros se tornaram deputados, como Álvaro Abdala, e por aí vai. Também analisamos, então, como é que as mídias, durante esse período, tentaram entender o lugar do movimento dos 15 mais duros. Considerações finais, e aqui em gesto de conclusão sobre os principais resultados. Portanto, nós entendemos que esses jovens ativistas, protagonistas da formação do movimento revolucionário do povo, e mais tarde do processo 15 mais duas, foram atores da organização, criação e manutenção de um quadro social e político de questionamento e luta contra o Estado autoritário e patrimonialista, tendo enfrentado a violência do Estado.
São jovens ativistas nascidos entre 1980 e 1990 que retomam lutas históricas ligadas ao processo de independência e democratização. São jovens ativistas, em sua maioria provenientes de bairros periféricos, utilizadores das redes sociais online como Facebook e YouTube, estudantes e professores amantes de livros, influenciados pelos movimentos culturais e artísticos como o hip-hop e as rádios ou a mídia privada. Também nasceram em várias partes de Angola e convergiram para a capital do país de Luanda, procurando incrementar sua formação, para tanto viver que cuidar da instalação de moradias ou a fim de procurar melhores condições de vida. Esses jovens são produtores de uma memória cultural, ancorada no hip-hop, por meio da música rap e underground, denunciaram a necessidade do regime autoritário e mobilizaram a população para a tomada de consciência e a necessidade de luta por via de protestos pacíficos. A detenção, a 20 de junho de 2015, marcou o plural de um processo de luta vivido por esses ativistas que certamente desnudou o rosto do autoritarismo que se encontrava velado ao nível interno e internacional por meio da diplomacia do branqueamento de imagens em Angola. Nas prisões iniciaram uma outra etapa do calvário, entrando em contato com condições extremamente precárias das cadeias, o que inclui a ausência de energia, água com péssima qualidade, falta de higiene, má alimentação, falta de acesso ao sistema de saúde de qualidade, contato com bicho, barata, ratos, mosquito, formiga, e excesso de zelo da parte da segurança dos serviços prisionais que a todo instante submetiam-nos à tortura física e psicológica. Os acontecimentos do movimento dos 15 mais ruas tiveram retumbância no cenário político internacional, chegando ao ponto de desenvolverem disputas de narrativa nas mídias públicas e privadas. Com o encerramento e libertação dos jovens ativistas do movimento dos 15 mais ruas em 2016, novas formas de luta contra o Estado autoritário foram desenvolvidas, sobretudo no mandato do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Portanto, o trabalho com a memória dos ativistas do movimento foi fundamental para adentrar a esse processo de luta histórica e para sobrelevar a luta desses jovens ativistas que devem ser lembrados para que sirva de exemplo para a superação de um passado autoritário e patrimonialista no contexto angolano. A construção política desses jovens ativistas está enviesada de memórias cujas experiências vividas, percebidas e modificadas ocorreram a partir das condições objetivas e subjetivas do processo histórico estruturado com base em vários marcos sociais. Portanto, essas são as nossas referências, alguns exemplos de referência. E aí, para quem tiver interesse, você pode consultar. E então agradecer a atenção dispensada. Obrigado. Se quiser descer mais, pode ver. Se quiser descer mais, pode ver aqui. Bom, boa tarde aí para os estudantes que aqui para nós. Já são de 18h46 minutos. Quero aqui cumprimentar a mesa, os colegas que fazem parte da companhia, especificamente a professora doutora Lívia Moraes, a doutora Washington Nascimento, e também a professora Rui Medeiros. Bem, permitam-me, antes de mais, mais uma vez, agradecer o convite que me tem prestado para participar destas provas com docentes da atenção do agricultura, candidato Oliveira Adão Miguel, a quem dirijo uma palavra de encorajamento para navegar sobre uma temática algo complexa,
arrojada e, se me permitem, de certa maneira, até perigosa, não só gráfica, mas pela sensibilidade das informações, do contexto de estudo e também pela gestão do que é fazer estas questões éticas, sobretudo no nível da apresentação dos seus depoimentos. Devo dizer que o tema é interessante e original, espelha uma investigação de longa duração, que pode ser percebida no facto de ela ter sido vivida de forma fervorosa ao longo da sua juventude, nesse caso, esse espírito de luta por valores que dava e preza, e no fundo foi uma espécie de pesquisa que ia retratando a etnografia nativa, uma busca biográfica dos muito bem conseguido em função dos problemas que ele foi escolhendo. Também marca um pouco a sua maneira de se estar, muito envolvente, no bom sentido, em uma linguagem mais coloquial. Também um texto consegue-se perceber a escrita bonita e o entendimento das informações, apesar de muito agrada. Uma boa triangulação em relação à música, especificamente o rap, valoriza aqui o rap, no ativismo, guitarras, olha-se para alguns dos seus atores como sendo rappers, e uma oportunidade de análise relativamente à introdução do rap em Angola, que é algo que também acaba de ter aqui alguma influência em relação à periferia, sobretudo, dentro dos contextos de contestação, algo que se parece muito com a realidade do rap nos Estados Unidos da América, se houvesse, que normalmente acabam por ser aqueles que reivindicam alguma coisa, mas concordo com tudo o que se quiser fazer no paralelo. Também devia dizer que podemos constatar alguma unidade relativamente a algum embalamento, identificação com o objeto e esta vivência profunda que ele vai fazendo em alguns momentos, não muito dentro dessa documentação, ele acaba quase que a assumir a escrita como se fosse, digamos, um interlocutor em entrevista. Acabou por influenciar um bocadinho em alguns contextos, mas percebe-se a forma como ele realiza o terreno, um environmento muito forte, uma identificação muito forte, e isto acaba por servir de alguma vantagem no sentido de tentar garantir a originalidade dos factos que estava aqui a elucidar. Entretanto, eu tenho também aqui algumas questões a fazer, e gostaria de dizer o seguinte, que se consegue perceber ao longo do texto uma motivação muito associada a alguma familiaridade o rap, enquanto musical associado. E, de certa maneira, os movimentos reivindicativos, principalmente o underground, e a música de intervenção, e uma linguagem muito familiar ao ambiente. E isto podem ser sinais de uma etnografia familiar ou étnica, se permitir a expressão étnica. Daí, eu gostaria de ouvir o Oliveira, como é que ele construiu o elemento metodológico e qual é a razão do recurso à observação indireta. Eu justifico aqui a observação indireta, uma vez que ela adota a estratégia de vitória, não na sua totalidade, mas muitos dos relatos que mais se evidenciam, trabalham na base de entrevistas que são realizadas por outros e publicadas,
fazer o seu trabalho. Daí que, dentro deste questionamento em relação ao movimento metodológico, que eu gostaria que ele nos explicasse, gostaria de perceber um pouco porque é que recorreu a esta observação direta de entrevistas de outros autores que aparecem incluídos no trabalho. Porque essa metodologia? Será que não era melhor ter acesso direto aos ativistas, já que eles estão aí bem presentes? Não era mais fácil olhar nos olhos desses ativistas, provavelmente colher mais informações do que ocorrer a entrevistas já feitas? Ou esta possibilidade de acesso a esses ativistas terá alguma relação, terá sido um dos constrangimentos da pesquisa por pouco tempo em Angola e não ter conseguido interagir diretamente com os mesmos? Então, gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, tentando elucidar, de certa maneira, a forma como construiu a metodologia do seu trabalho. Uma segunda reflexão. Ao realizar acertos teóricos e visando compreender e enquadrar o cenário das revoltas populares em diferentes contextos, especialmente de Angola, induz, de certa maneira, as primaveras árabes como um rastilho do barril de pólvora, tal como ainda apresenta agora, durante a exposição do seu trabalho. E eu aqui gostaria de tentar perceber o seguinte: ao longo da sua pesquisa, conseguiu encontrar pontos de ligação com a Primavera Árabe? Terá sido, de facto, a Primavera Árabe o mote para o desencadear deste movimento em contexto mundial? Nos convívios com os ativistas, conseguiu perceber algo que possa sustentar esta suposta tese? Ou podemos pensar, se calhar, num cassino ondulado, ou num verão ondulado, com uma perspectiva completamente isolada da anterior? Gostaria de perceber um pouco mais disso, já que eu sei que o Oliveira tem posição privilegiada e contactos com esses ativistas. Se para além do livro bem chaves, se não estou em erro, haveria aqui algum contato com o Norte da África, ou pela situação do Norte da África, esta experiência serviu de facto de contagem, ou o estímulo foi interno e alguma autonomia? Se deu este processo. Essa é outra reflexão que eu queria aqui fazer. Também devo dizer aqui que, pelas narrativas dos ativistas, o grupo era bastante heterogêneo e aparentemente sem um comando como tal. E percebe-se isso. Alguns mais mediáticos, né, ou mais mediatizados, com mais espaço, outros nem tanto, mas não se percebia exatamente a existência de uma liderança propriamente dita ao nível do movimento reivindicativo. E a minha questão vai no seguinte, no sentido bem no seguinte caminho. Será que não havia comando ao longo deste processo? Eles conseguiram articular-se em função de um objetivo que eram os 30 anos, ou os 30, mais de 30 anos, era suficiente este argumento, ou havia de facto aqui uma liderança dentro deste movimento? Isto porque com uma ou outra,
digamos, contestação, normalmente as revoluções são engendradas a partir de, como é que eu diria, de elites, pequenas elites, e mesmo a própria história da Angola, apesar de se tentar abafar este lado, espero não ser mal interpretado neste sentido, mas quem normalmente organiza estes processos é alguém que teve acesso à escola, teve acesso a mais a alguma coisa e acaba por conseguir influenciar um outro grupo. A história do próprio nacionalismo humano se desenha um pouco em torno disso. Se olharmos para o Fernando Pimenta, quando fala sobre os trancos de Angola, introduz aqui um pouco essa questão do nacionalismo, partindo do financiamento de algum elite, que depois vai, a partir de patrocínios, fazendo funcionar todo este processo. E, entretanto, eu queria perceber aqui se havia aqui dentro do grupo algum elitismo, pessoas com algum conhecimento, com alguma influência, que acabaram por, de certa maneira, blindar o processo, porque podiam ser intocáveis ou se tocados, a reação seria muito mais complicada. E foram esses que serviram, se me permitem a expressão, de amuleto para catapultar um grupo significativo de seguidores que fizeram funcionar o próprio movimento. Terá havido esta questão, ou foi uma revolução livre e espontaneamente organizada. Eu estou aqui a falar um pouco depressa, eu não sei se o Oliveira está conseguindo tirar anotações, se quiser interromper para perguntar, eu agradecia. Pronto, isto de estudar em Portugal dá nisso, mas aprendemos a falar um pouco depressa. Não sei se está tudo bem aí, está confortável, eu posso prosseguir. Obrigado. E pronto, nesse quadro existe essa questão da liderança, porque estes movimentos também podem ter um pouco daquilo que nós conseguimos observar no nível dos sindicatos. E aqui um pouco a continente africana, a altura das lutas de libertação, em termos de alguma fragilidade dos sindicatos. A organização do sindicato normalmente introduz indivíduos com um mínimo de conhecimentos. E aqui, conhecimentos, sobretudo a nível do direito. Entre os ativistas, provavelmente terá havido gente com algum conhecimento desta matéria para poder lidar as suas ações e não cair dentro da penalização ou da colocação de impasses legais ao desenvolvimento de todo este processo. Porque me parece, e eu vi acompanhando, um processo bastante organizado, com uma ou outra pressão, ou bastante pressão, mas ainda assim com capacidade de gerir questões legais e desconstruir, de facto, aquilo que podia ser um questionamento à legitimidade e ilegitimidade do próprio processo. Bom, mais uma questãozinha, penso que vai ser uma conversa. Olhando pelo cenário político humano, parecendo ter havido algum distanciamento dos ativistas em relação à oposição. Apesar de se sentir alguma colagem, se permitem aqui, à oposição, mas a entrada em cena de determinados indivíduos com um histórico familiar pertencente, por exemplo, ao MPLA, desconstruía, de certa maneira, este processo. Mas, ainda assim, havia essa relação. E o debate era muito complexo, de certa maneira, nem sempre se sentia, digamos, a oposição entrando dentro do processo. Mas sentia-se provavelmente a oposição tentando defender esses
questão vai na seguinte perspectiva. Será isso, de facto, o distanciamento e o total desligamento entre a oposição e os ativistas? Ou podemos pensar num cérebro fora dos holofotes, dentro da oposição, por exemplo, que pudesse garantir, neste caso à sombra, as diretrizes mais precisas para o projeto, para o processo, sobretudo logística e outros cenários. E penso que esse é um debate que não se desenvolve tanto nesse sentido, e ainda hoje sente-se que é uma parte. Me parecia que havia algum receio da oposição em assumir o grupo, para evitar, de certa maneira, que, em caso de algum caos, fosse ela também responsabilizada, apesar de existirem nichos de vários comentários de tentativa de respondermos à oposição, mas também sente-se, em muitos deles, um discurso aberto de algum afastamento em relação à oposição, tentando mostrar o movimento como uma espécie de terceira via, criada e concebida dentro de um contexto para poder, de certa maneira, alicerçar e fundamentar todo este processo. Bem, professora Lívia, eu penso que já falei o suficiente, posso identificar por aqui e aguardar então outros momentos. Muito obrigado. Valiosa contribuição, muito importante para o lugar. Importante, muito obrigada. Eu vou passar então para o professor Washington e depois a Oliveira para os comentários e quando estiver na dúvida, a todos para nós. Professor Washington, boa tarde, gente. Boa tarde, Olivia. Nós trabalhamos juntos há milhares de anos. A Elvia também, que prazer estar lá em 2 momentos, né? Ao Rui, dessa geração, né? Eu era avançado, mas eu fui professor, fui aluno e professor da UES, né? E parabéns ao Oliveira, a gente acompanhou o Oliveira desde o mestrado, né? Foi uma luta, mas sobretudo pela coragem do Oliveira, né? Assim, a vida é para que a gente coragem e cruzar o Atlântico para vir para o interior da Bahia é um ato de coragem, né? A gente conversou sobre as dificuldades e essas dificuldades aconteceram, né? Você já veio bem preparado. Obrigado a Lívia, a todo mundo pela confiança. Bem, você é meu segundo, vamos dizer assim, segunda pessoa que eu acompanho a trajetória que veio de Angola e que vai voltar para ser professor. O primeiro foi o Amado, que é um veio também do doutorado, e hoje é professor lá do Luanda, na Cochineto, e você já é o segundo doutor que eu participo do processo desde antes. Então, acho que é sempre uma responsabilidade também de vocês de levar esse processo formativo para Angola, né? Do mesmo jeito que vocês também trazem muitas coisas boas, muitas informações, muitas coisas bacanas e interessantes para a gente. Eu acho que a primeira coisa que eu ressalto é que é um texto muito bem escrito, né? Muito bem alinhavado, né? Eu acho que isso demonstra também a capacidade de fazer boas sínteses, a capacidade de fazer boas amarrações, né? Eu gostei disso, né? Está claro o trabalho que você fez, né? E eu acho que esse é o primeiro passo, né? Eu fiz algumas questões que eu vou te mandar o texto, imaginei que está indo aí, né? Eu não fiz apontamentos no seu trabalho, mas eu mando pelos correios, coisas mais básicas, né? Mas o que eu anotei para falar são questões mais estruturais, vamos dizer assim, né? E eu, assim, é muito mais, não é necessariamente
falando, qualificando o trabalho, mas é muito mais para ir pensando um pouco sobre o trabalho que você está fazendo. Né? Então, porque às vezes a sua atenção está lá em cima, e às vezes o aluno fala assim, meu Deus, o professor, né, me horrorizou na banca, né? Não é isso, né? É um processo. Eu acho que você fez uma tese de doutorado, só que a sua tese não tem uma tese. Pelo menos eu não vi, você anuncia uma tese, ainda que ela tenha uma tese. Não sei se você chegou a entender o que eu falei. Eu acho que sua tese tem uma tese, mas você não anuncia essa tese. Né? E a tese, nesse momento da formação, é muito importante. Por quê? Porque a gente é ciência. Ciência é para avançar. Né? Aquilo que não se sabia, agora se sabe. Então, eu acho que essa é a primeira questão, né, de pensar qual é a sua tese. O que, de novo, você apresenta que ajuda a entender esse país, ajuda a entender esse tema, né? Sobretudo a partir desse problema de memória. Né? Como você sabe, eu sou ligado à história social e história política de Angola, né? Produzo em torno disso. E o que me chamou a atenção, só isso aqui é novo, isso aqui ainda não foi feito, eu acho que isso aqui é interessante que estivesse na tese do livro. Né? Mas ele também é uma. E você, de alguma maneira, apresenta isso. O que seria? Né? Eu anotei aqui. Para mim, a tese que está no seu texto é a construção de um novo tipo de memória em Angola, ligada a uma nova geração que não viveu a guerra e que, de certa maneira, está, perdendo a palavra, saco cheio de falar da guerra, né? De que não se pode falar nada por conta dessa chamada reconciliação nacional. Né? Quando o MC Capa fala que ele quer paz no prato, ele quer dizer isso. Já estou de saco cheio de falar da guerra, já estou de saco cheio de falar de paz, já estou de saco cheio disso tudo, e o que eu quero é paz no prato. Né? Ou seja, que isso revertere em políticas públicas que garantam minimamente a minha segurança alimentar. Né? Então, eu acho que aí, né, você tem uma tese, uma nova geração que está construindo, e aí no final da minha fala, tem um pouco que novos marcos são esses, novos marcos para a memória angolana. Né? E aí essa geração, tá, ela não está falando de guerra. Essa geração não está mais falando de reconciliação nacional. Essa geração está falando de concentração de poder, essa geração está falando de insegurança alimentar, essa geração está falando das condições de vida, né, do país que chama, né, de Angola. Então, de alguma maneira, essa, para mim, é a sua tese, tá? Que é a construção dessa nova memória ligada a essa nova geração, que não viveu a guerra, que não quer mais que a guerra seja usada para dizer que não se pode mais manifestar em Angola. Mas também essa nova memória está associada a alguns elementos que essa nova geração tem. Como, por exemplo, a memória que no filme não tem comando, uma forma de se contrapor a ideia de centralismo, né, dos partidos políticos, a memória de que não são revolucionários, né, uma forma de se dizer que não estão querendo fazer revolução, mas existir o mínimo, né, a memória de uma luta não violenta. Então, assim, é uma nova geração que está construindo uma nova memória desconectada da ideia de guerra e muito mais ligada a direitos humanos. É sobre isso que a gente está falando. Então, quando a gente fala, por exemplo, de movimento feminista em Angola, LGBTQI mais Angola, esses termos não existem, como existe, por exemplo, aqui no Brasil, se fala de movimentos de direitos humanos. Sobre isso que essa nova geração está falando. Né? Então, eu acho que essa é o trabalho, é a tese que me parece que existe aí. Né? E aí, eu acho que tem um problema, a meu ver, quando você começa com uma história do pré-guerra, movimentos de anteriores, e mesmo da guerra. Por quê?
Eu acho que tem duas questões. Essa geração não quer fazer um debate sobre guerra, sobre pré-guerra, sobre brigar, sobre o Hitler. Essa geração não quer fazer esse debate. Aí, na sua tese, você quer fazer esse debate. Aí você fala assim, professor, mas isso não é desdobramento, isso tudo. Tudo é desdobramento de tudo, né? Ou seja, essa linearidade é possível ser construída, mas quando você ouve os seus interlocutores, quando você olha as entrevistas dos seus interlocutores, não são estes os temas básicos, né? É como se você estivesse fazendo uma tese conectando esses atores a algo que eles não querem se conectar, algo que eles não se interessam mais em estarem conectados, né? Eu acho que essa é uma outra questão, né? Eu, particularmente, começaria sua tese um pouco pelo que você faz lá na frente, que e aí acho que a Lívia sabe mais que isso, você que gosta de estudo de geração. Que geração é essa nova em Angola, dissociada da guerra, que ainda que alguns viveram na guerra, não quer mais ser associada a essa dupla, a esse universo. Você sabe, Oliveira, todo jovem que a gente conversa, mesmo pessoas de 30 anos em Angola, não quer mais essa história, não quer mais ouvir falar disso, quer que essa página seja virada. Assim, a gente tem claramente uma geração que não viveu a guerra e não interessa mais estar conectada à guerra. Então, por isso que eu começaria a sua tese delineando o perfil dessas pessoas. Porque aí você pode até conectar com questões da história de Angola, como, por exemplo, o Helder falou. Eles são uma elite letrada. Bom, aí você vai e fala, olha, essa elite letrada já existe lá antes, né? Eles são no norte de Angola. Olha, o norte de Angola é conhecido por ser um espaço de resistência muito tempo antes. Aí você conecta ao passado com as questões que essa nova geração tem de conexão ao passado, né? É isso que eu estou dizendo. Então, quando você fala assim, uma tomada de consciência de uma nova sociedade civil, eu acho que geracionalmente há uma nova sociedade civil que forma novos marcos de memória, né? Novos quadros da memória, que você conhece, que você cita. O trabalho do Cláudio, que é professor lá da Católica, que é boníssimo, por sinal, né, com anos de manifestações em Angola, no qual ele fala que ali está sendo construído um novo marco de memória conectado a um outro tipo de linguagem, né, articulado com novos lugares, né, redes sociais e tal, mas é uma nova geração que se conecta com outras coisas e que tem outros marcos. Isso está lá no livro do Cláudio, mas isso também num texto que discute o livro do Cláudio, que você também cita, que agora me fugiu o autor, mas está na revista Uma Prática da História. Ou seja, o Cláudio, a meu ver, foi talvez o primeiro que tenha escrito algo que é fotografado a existência dessa nova geração, né, fotografado no livro dele, né, fotografado, dizendo, a gente tem uma nova geração com uma nova percepção, um novo tipo de memória, um novo tipo de linguagem, que não quer mais ser associada a essa ideia de guerra. Né? Então, por isso, a meu ver, a forma como você inicia o seu trabalho, ela acaba indo contra a sua própria tese. Né? Quando você faz todo esse razoado, ainda que bem escrito, isso já foi feito. Então, tem dois problemas. Então, o primeiro problema, que é esses atores não querem ser associados a essa história. O segundo problema é isso já foi feito. Tá? E eu já passei por isso, que assim, não sei se eu estudar. Quando eu estudei minha tese sobre Angola, eu tive que explicar que Angola é um país constitucional. É um Google. Então, um Google, porque pula essa parte, vamos mergulhar naquilo que realmente interessa. Então, há esse duplo problema. O primeiro que é, você não conecta com seus agentes algo que eles não querem ser conectados. E segundo, né, isso já foi feito. Ainda que você faça muito bem, né, isso já foi feito. Né? Então, essa é a primeira questão de pensar a sua tese. E como pensar a sua tese pode, inclusive, estou dizendo para você, por exemplo, para reorganizar a tese.
colocar a informação que você colocava lá na frente sobre quem são esses agentes antes, porque parece que esses agentes recebem o contexto, é o que os forma. Talvez sejam outros contextos que os formem, e não esse contexto que você está narrando. Por que eu tenho quase convicção, Oliveira, que são outros contextos que o formam? Porque é o contexto do rap que os forma, os contextos do rap brasileiro, o contexto do rap, sobretudo norte-americano, mas tem uma cena rapper também na África do Sul e uma cena rapper em Moçambique. É esse contexto que forma essas pessoas. Né? Não essa luta da mídia, da imperial, essas pessoas estão chega disso, né? E há um segundo contexto, um pouco mais lá na frente, que é o contexto que você cita da Primavera Árabe, que é lá do norte do continente. Então, assim, se você quisesse criar um contexto, seria esse contexto de uma nova geração conectada com outros referenciais, e não mais esses referenciais que a gente já está cansado de ouvir e serve de justificativa para esse regime que está em Angola. Né? Acho que essa é uma outra questão. Porém, eu ainda acho que você conectar ao contexto, esse novo contexto, que não é um contexto angolano, africano, um contexto, vamos dizer assim, de outras referências, ela só faz sentido a partir dos seus agentes. Porque, olha só, você diz a importância da Primavera Árabe, né, o próprio Helder também questionou isso, na formação desse movimento. Salve se você, como Helder falou, encontrar que estes militantes digam que teve contato com os movimentos sociais da Primavera Árabe, que houve intercâmbio, que houve idas e vindas, salve se você encontrar isso, como o Helder falou. Não há necessariamente uma determinação direta, e eu vou lhe dizer por quê. Né? Porque em 2003, ou seja, muito tempo antes da Primavera Árabe, o MC Capa já tinha lançado o seu disco. Esse disco já circulava pelos candombleuros de Luanda, né? Inclusive a música que você coloca na sua tese, e foi não por coincidência, a música também que coloca no meu livro sobre a história do ativismo musical em Angola, né? Que saiu agora, né? Que é a música que ele fala sobre esqueçam a guerra, né? E é por isso que eu estou dizendo, olha, esse caso 2003 fala isso, olha, esqueçam a guerra, não é a guerra que te ferra, né? É o repetir. Então, assim, em 2003, o Cherokee é assassinado, né? A morte do Cherokee em 2003 é muito tempo anterior à morte do comerciante Mohamed Bouazizi, que dá início à Primavera Árabe. Ou seja, se a resistência começa, o ativismo começa na morte de um Marte, o Marte para você é o Cherokee. Né? Para quem não sabe, o Cherokee estava contando uma música do MC Capa, que falava justamente isso, que não era guerra, não era reconciliação nacional, né? E que, na verdade, era principais do tráfico, não sei se eu falei dessa expressão, mas que enterrava o outro, né? Ou seja, e ele a polícia chega para ele, pede ele para... Botou teu áudio. Tá. Você virou até aqui embaixo. Né? Então, esse contexto é o Cherokee. Então, assim, bota no Google, você vai entender que história do Cherokee é essa. Vamos lá nessa parte. Fato concreto, em 2003, você já tem ali um movimento ativista e você tem um marketing, né? Vamos dizer assim. Né? Aí você tem que explicar por que no norte se foi às ruas e por que em Angola não se foi às ruas. Aí são genocídios que acontecem. Né? Você sabe isso. Há os genocídios conhecidos em Angola, há os genocídios que não são conhecidos em Angola. Ou seja, se mata, como está acontecendo agora em Moçambique, por isso que eu quero fazer essa tese não é tranquilo, de uma forma muito mais real do que só o discurso. Né? Então, eu acho, na minha avaliação, a Primavera Árabe, dentro disso, tem uma janela de oportunidade
que esse movimento que já existia dissesse, olha, está acontecendo isso lá. E por que aquilo não acontece? Né? Por que a gente não se articula? Por que a gente não fortalece? Né? Por que a gente não faz isso que eles estão fazendo lá? Do mesmo jeito, Oliveira, o que está acontecendo agora em Moçambique é outra janela de oportunidade. Que é, por que está acontecendo isso em Moçambique, né? Que é a mesma situação de Angola, como parecida, né? Ou seja, a Frelimo ganha corrupta, né? De maneira supostamente corrupta, e a população tem ido à rua, a Frelimo já matou 2 pessoas, né? Os jovens estão andando pelas ruas fazendo marcha. Então, do mesmo jeito que talvez isso abra outra janela de oportunidade histórica dos próprios angolanos dizerem, por que não agora? Por que não aqui? Então, na minha leitura, né, a Primavera Árabe, salvo como ela comentou, se você descobrir documentos cartas, sei lá, mensagens WhatsApp, sei lá, documentos que conectem esse movimento. Mas a minha leitura é uma janela de oportunidade que se abriu, do mesmo jeito que o que está acontecendo em Moçambique agora é outra janela de oportunidade. Né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que acabou me incomodando um pouco. Uma outra coisa que acabou me incomodando um pouco é essa ideia da internet, né? Que é algo muito novo, é algo que potencializou, é algo. A internet são jornais do tempo antigo, né? Ou seja, ela se conecta mais rápido, mas ela faz o movimento, ela potencializa o movimento, né? Eu acho que tem uma coisa aí muito interessante. Eu não sei se você conheceu Lucy, foi banca dela de doutorado. A Lucy fazia um trabalho sobre memória e cybercultura, memória de terreiro aí em Deus, né? A partir da cybercultura e, sobretudo, a partir dos jovens. Então, ela vai dizer o seguinte, olha, a memória dentro do YouTube, mas isso não é uma coisa nova, essa coisa do YouTube é um canal novo. Então, o Facebook é um canal novo, mas que tem reverberações, tem histórias aí, né? Então, colocar a rede social como algo que impulsiona isso, eu acho que ela potencializa, não sei se ele me fez entender, né? Ou seja, é como se a rede social tivesse uma vida própria e ela só um meio, né? Bem, uma outra questão também que acabou, eu acho que você poderia ter explorado, né? Quando você fala assim, olha, são 2 mulheres, e aí você diz lá, na 154, 156, 2 citações da Rosa Conde, e que não são exploradas. Você diz assim, eu ficava sozinha no meio de muitos homens. Ou seja, ela está dizendo que ela está com medo. Né? Sozinha no meio de muitos homens é porque ela está segura no meio de muitos homens. Né? Aí ela falando dos próprios militantes, ela não está falando de MPH, está falando dos militantes. E diz assim, não me davam ouvido, não sei se era por ser mulher. Ou seja, a Rosa Conde está falando aí da opressão interna desses militantes, desses ativistas, que não ouviram ela por ser mulher, e também não, de alguma maneira, causando receio. Né? E aí, quando ela é presa, ela diz que ela é torturada, ela sofre agressões verbais por parte da polícia, e pior, a polícia diz assim, o que é que você está fazendo aqui? Você deveria estar em casa, cuidando dos seus filhos, lavando a roupa do seu marido. Né? Então, ela está falando aí de uma dupla opressão. A opressão por ser ativista, né, feita pela Polícia do Estado, mas também uma opressão por ser mulher, dos ativistas e da polícia. Né? E isso, além de que você cite, isso você não analisa. Isso passa assim ao largo. Né? E aí, quando você passa isso ao largo, sobretudo quando você diz que vocês consideram o fato de que a Rosa está dizendo que os ativistas não ouviam ela, por ser mulher, e que os ativistas olhavam para ela, porque isso eu estou dizendo, olhavam para ela de um jeito diferente, né, sexualizado, né, porque isso eu estou dizendo. Né? Agora,
está com medo. Ela não está com medo de entregar ela está com medo por outras razões. Né? Você desumaniza esses ativistas. Você coloca esses ativistas em um lugar que eles nem querem estar, porque você mesmo falou isso, e eles falam também, ninguém quer ser herói. Então, quando você desumaniza esses e não aponta as contradições desses personagens, você desumaniza, né? Você desumaniza eles. Né? Então, essa é uma contradição, mas há várias outras contradições. Se você vê o livro lá do Sidney, ele vai dizer das diferentes tipos de articulação que houve e não deu certo, porque as pessoas tinham entendimentos muito diferentes entre si. Né? Eu sei que a gente não quer há um envolvimento seu, mas há um envolvimento meu também nessa história. Assim. Todo o livro lá em Angola e Luanda, né? O Samsung conversa há muito tempo, José Rafael teve muitos experiências, e isso, às vezes, torna difícil a gente fazer estranhamento, né? Mas se você conversar com o próprio Hitler, e você conversar com o Cedric, ele fala, particularmente para essas questões de mulheres, que isso foi uma educação que eles passaram a ter sobre esse debate sobre feminismo e gênero depois de que isso tudo ter acontecido. Né? Então, humanizar esses personagens, né? Perceber as suas contradições. Né? Eu acho que essa é uma outra questão aí. Né? Em relação à última parte, né, sobre as repercussões regionais e repercussões com a formação do MBA, eu achei muito bom, né, mas só merecia um pouco mais de profundidade. Né, vamos dizer assim, que ali tem uma coisa muito boa, que esse não é um movimento que se encerra, é um movimento que continua. Né? E aí, só para fechar, assim, eu acho que é preciso fazer algumas amarrações. Tá? Que amarrações são essas? Ligado à ideia da tese original que eu falei para vocês. Primeiro, que tipo de memória que tipo de memória essa nova geração construiu nessa Angola do tempo presente? Né? Primeiro, uma memória ligada às questões do tempo presente, direitos humanos, segurança alimentar, né? Não centralismo, né? Mas é uma memória também que diz assim, olha, não me comando. Né? É uma memória que se diz não revolucionária, né? Uma forma de se distanciar tão existe em mim. É uma memória que se diz também ligada à luta não violenta. Ou seja, eles vão criando esses, não sei a palavra correta, mas esses marcos, né? Como nós queremos ser identificados? Vão ficando nas memórias das novas gerações. Primeiro, né? Nós não temos comando. Segundo, nós não somos revolucionários. Estamos por direitos humanos. Terceiro, né? Fazemos uma luta não violenta. Diferente, a gente não está mais nesse universo de guerra. Ou seja, são marcos que vão ficando nas memórias dessas novas gerações. Inclusive, fica na sua memória. Né? E há outros marcos que aí aparece, né? Uma outra questão que eu acho que essa podia ser uma narração ali, você fala um pouco disso, mas essa podia também ser uma narração lá nas discussões finais, que quais os impactos na política institucional desse movimento. Você falou que alguns desses ativistas se tornaram deputados. Mas tem um outro que você... É o movimento que nasce a partir de Luanda, é o movimento que está centrado em Luanda, e nas últimas eleições o Imperial perde Luanda. Tá? Pouco tempo depois disso aí. Ou seja, o Imperial perdeu em Luanda. Assim, sempre se disse que quem ganha Luanda ganha as eleições. Eles perderam Luanda, cara. Isso é todo esse trabalho de base que foi feito por todos esses ativistas. Então, Hitler ganhou. Não, Hitler não ganhou nada. Quem ganhou foi esses ativistas que, a partir de Luanda, propuseram uma outra Angola. Então, assim, eles perdem Luanda. E, sinceramente,
perderam as eleições foram fraudadas. E aí é uma política, não é pessoal. O pessoal não é aqui, não tem provas para isso. Mas, coincidentemente, eu estava lá, nessa época de eleições. Coincidentemente, eu estava tentando aprender as coisas. Né? Eles perderam. Isso é Mas, o fato concreto, em Luanda, eles perderam mesmo. Formalmente, eles perderam. Né? E aí, a conta não fecha. Porque eu sempre dizia, se ganhasse Luanda, que é a cidade, que tem 2/3 dos habitantes de Angola, eles ganhariam as eleições, como é que eles perdem a cidade que tem 2/3 das eleições e ainda ganham as eleições de eleitores? 2/3 não impede, tá, gente? Já se distribuiu mais. Mas a grande cidade, comparável aqui na América Latina, no Buenos Aires, né? Ou seja, concentra quase metade todo. Então, houve uma reverberação desses movimentos de ativistas para que o MPLA perdesse as eleições. E a própria UNITA percebeu isso quando ela deixa de ser unida, entre aspas, e se torna um bloco democrático. Né? Ela se torna. Não é um bloco democrático, mas é um bloco democrático. Ela absorve esses ativistas, absorve a Salvador na Casa, absorve outros, que foi a leitura que eles fizeram de que haveria uma transformação ali. E essa transformação veio justamente desses movimentos ativistas. Né? Ou seja, essa é um impacto político muito significativo, que é a derrota do imperial em Luanda, na capital, uma grande cidade. Né? Eu acho que essa é uma outra narração possível. E aí é uma narração, não uma narração. Mas você defende uma tese neste momento no qual Moçambique está em efervescência. Eu acho que lá no finalzinho eu conectaria isso, sabe por quê? Porque você dizendo assim, olha, essa história que eu conto, ela não se encerra em Angola, ela não se encerra nesse tempo. São lutas que ainda estão em curso. Né? É só uma sugestão mesmo. Né? Para você dizer, olha, isso aqui não está acontecendo. Mas assim, Oliveira, nada disso. São sugestões, né? São questões. Né? São questões para você pensar, refletir, sentar, porque, né, um pouco depois. Né? E que, na verdade, visam colaborar mesmo com a sua tese, que já nasce com essa, salvo engano, talvez seja uma das primeiras teses que tem uma parte de estudo rolando que trabalha esse tema, ainda que tenha já outras teses, outras reflexões sobre isso. Né? Então, assim, queria esse cuidado de olhar, de sugerir de melhorar, não de dizer, não é isso. Né? Então, espero que não fique chateado comigo. Obrigado, Lívia. E passa agora a falar dos outros Deus. Bem, acho que há algumas questões. Está sem áudio, não estou conseguindo ouvir. Há algumas questões de forma você vai precisar resolver. Que questões são essas? Há, por exemplo, no seu texto, referências a uma fase anterior. Pretendi responder isso. As minhas perguntas são essas. A pesquisa é assim. Não, agora você está no momento de uma redação, de uma tese. Não está naquele momento prévio da sua pesquisa, certo? Da sua busca, etc. Que você já completou. E você faz isso em mais de um lugar, inclusive próximo. Outra questão que me parece que você precisa resolver, do ponto de vista da forma, em seu texto, são as repetições. Às vezes, repetições na mesma página e às vezes repetição de
quase 2 páginas, né? Isso cria, às vezes, um problema para que se retome o texto de forma fluente. Há uma questão, portanto, de fundo teórico em seu texto, e talvez isso tenha conduzido à perplexidade de Washington quanto ao fato de haver embutida uma tese, ou pelo menos uma possibilidade de tese, e ela não ser anunciada. Veja só, você prioriza desde o começo até o final o conceito de sociedade civil, sem esclarecer bem qual é o seu entendimento do que seja sociedade civil. E como esse grupo, esses jovens, dos quais você traça a memória como memória coletiva, se inserem a memória da sociedade, especialmente a memória política, que você preza muito, se ela foi capaz de prezar, teriam muitas expressões hoje dentro da sociedade angolana. Mas o que é que nós percebemos? Você vê, cita alguns depoimentos já escritos, publicados de participantes, ou
as entrevistas, aquilo que, as declarações, aquilo que apareceu. Ora, a gente precisa definir. Trata-se de uma memória coletiva de um grupo ou da própria memória nacional. Em que condições essa memória coletiva de um grupo irá participar da história de Angola, presente e futura, como memória política da sociedade angolana. Certo? A outra situação que a gente pode ver é que, quando nós falamos nessa memória compartilhada, nós temos que considerar o seguinte: quando eu estou atuando, quando eu estou na prática social, eu faço memória, porém, não a faço conscientemente, elaboradamente, certo? Ou tentando entender como essa memória fará. Eu estou agindo, estou trabalhando, eu estou lutando, eu estou produzindo intelectualmente, eu estou produzindo como operário, etc. Daí poderá surgir a memória. Mas até essa memória se consolidar como memória de uma sociedade por inteiro, ela dependerá de muitos fatores, inclusive das interpretações que os diversos grupos da sociedade darão a esse fato. Certo? Eu não sei, dado as exigências que hoje a gente tem para tratar da memória, se um teórico como Alvar é suficiente. Ele é necessário para você entender que há uma memória social. Ele é necessário para você entender a importância de quadros sociais para a existência dessa memória, para a sua conservação, para a sua lembrança, mesmo após o fim daquela geração. Certo? Então, à medida que você toma um referencial, mas esse referencial, né, é utilizado não apenas para a memória coletiva daquele grupo, você cria uma dificuldade em construir a sua memória coletiva, é memória política da Angola atual, né? É memória de grupos dentro de Angola. Será difícil a gente saber da permanência disso, como permanecerá. Tá? Me parece que poderá permanecer, sobretudo, vai permanecer naturalmente, sempre haverá estudioso do movimento dos jovens, o estudioso do movimento estudantil, o estudioso dos movimentos intelectuais, o estudioso de uma história específica, etc. Mas ela ficará num quadro em que se faz a abstração maior, estuda a natureza do processo de uma forma mais ampla, ela ficará, ou ela será uma citação apenas. Tá? Então, temos que entender isso. Mas, sobretudo, não pense que a gente está fazendo já de imediato preocupado com a memória
coletiva ou nacional, ela surge em consequência. Tá? Porque à medida que escrevemos, à medida que realizamos a memória está inserida aí, mas não como memória coletiva, pode estar como memória individual. À medida que os grupos lutam, muitas vezes cada participante tem um entendimento diferenciado. Tá? E muitas vezes há revisões daqueles que memorializam. Então, a memória deve ser tratada de uma forma muito dialética. Saber que ela sofre os combates da sociedade. E que, muitas vezes, ela não se institucionaliza. Uma coisa é você ver aquela memória que está surgindo a partir de fatos, de atos, etc. E outra coisa é você ver uma memória, no meu caso, as memórias nacionais, devidamente estabelecida como instituição. Então, você vai ver isso depois nos livros de história, nas estátuas, nas comendas, nas medalhas, no verso das moedas, das cédulas, etc. Então, aí você terá uma memória já institucionalizada. Mas até ela ser institucionalizada, e, portanto, a memória desejada pela classe dominante, demora muito. E, para que a memória dos dominados ela se afirme, é necessário uma luta contínua dos dominados para que a sua memória seja sempre perene ou não. E nós temos certas situações até contraditórias. Foi fundamental o livro de um homem vinculado às estruturas do poder para a memória de Canudos aqui no Brasil. Daí você vê como a situação da memória é contraditória. Mesmo o reacionário fazendo memória, muitas vezes ela foge do seu controle, ela é lida de uma maneira diferente. Então, isso me parece que eu gosto, tem uma razão grande quando utilizar aqui essa tese, porém ela não é enunciada. Ou seja, você pode abstrair daqui uma tese. Então, eu gosto disso. Não, a tese de uma geração que está dizendo, olha, eu não quero mais essa memória nacional, política nacional. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber dos heróis, da pátria, eu não quero. Tudo bem que eles possam ter tido esse comportamento. Mas, à medida que eles criam uma memória, eles também conservam a memória do passado. Certo? Porque se eu estou combatendo o MPLA, eu estou, de qualquer maneira, relembrando, eu estou, de qualquer maneira, colocando ele no centro da memória. Ou, no mínimo, no centro de uma memória combatida. Então, a questão da memória é muito dialética, não é? Ela está sujeita a controvertimento a tudo mundo. E às vezes até está sujeito a acordos. Por exemplo, aqui no Brasil, houve uma briga entre os que queriam comemorar a chamada independência da Bahia, e fizeram um acordo. Antes só aparecia a Caboclo. Depois fizeram um acordo para aparecer o Caboclo.
Depois fizeram outros acordos quanto à comemoração disso. Tá? E aí a coisa foi tornando, às vezes até distante do início do fato. Tá? Então, a memória comporta até tudo. E, nesse sentido, muitas vezes ela pode, porque ela passa a ter uma memória, construir uma memória desejada, e não aquela a memória da coisa em si. Uma coisa que aqui você chega a citar o livro de Pepetel, que para mim, a minha geração, é um dos livros mais belos, mais bem construídos, né, que é a Idade da Utopia. Quando você cita um povo, né, que é o povo do território, depois nós sabemos que foi objeto de conquistas, etc. Né? Mas, sobretudo, a trajetória, né, da minha geração está ali no livro de Pepetel. Mas se você fosse buscar nessa tua reconstrução, ou no futuro você for aditar todo esse trabalho que você fez, talvez a literatura irá te ajudar. Nada melhor do que Pepetel, Agualusa, né? Porque eles trazem a realidade angolana, né, de uma forma muito tocante. Né? Os últimos livros, inclusive, de Pepetel, há um que diz respeito às memórias, né? E é uma beleza muito grande, uma senhora que fica presa, contida no apartamento, até o retorno da paz. Né? Aquilo é realmente as grandes obras da literatura em portuguesa. Eu gostei muito do seu trabalho. Sua pesquisa é boa, é grande, é valorosa. Seu estudo foi imenso, mas é preciso você fundar com a enunciação de uma técnica. Tá? E melhor definir o que é sociedade civil para você. Eu vou te fazer um pedido assim, muito, talvez pessoal, mas todos seriam também. Olha, não coloque um paralelo entre James Sharp e Gandhi e Martin Luther. Não. Objetivos são muito diferentes. James Sharp foi um homem vinculado ao imperialismo, ao domínio social, certo? E ele apenas percebeu que, naquele momento, para os Estados Unidos controlar outros estados, outras nações, outros países, ele não poderia ficar dependendo do ditador, porque o ditador um dia será derrubado. E para ele, é melhor derrubar o ditador com grupos confiantes, tá? De que haver um problema lá adiante com essa sociedade, quando derrubaram a ditadura, que é o governo. Né? Me parece que você não pode fazer isso. Tá? São coisas diferentes. Um voltado para a liberdade de seu país, para a criação de uma nação, etc. A outra, o outro colocar luta pela igualdade, etc. Martin Luther. E esse terceiro, um intelectual que aluga a sua inteligência para si. Sua inteligência foi alugada a si. Bem diferente. Aí essa referência, não coloque que estão em paralelo, porque são diametralmente opostos. Tá? Gostei do seu trabalho, li com atenção, relembrei coisas, conheci, aprendi muita coisa com o seu trabalho. E
famintos, sim, mas você vai precisar fazer umas adequações que ele fique melhor. Para que ele fique melhor. Não é que ele seja bom, não. Ele é bom e pode melhorar. Certo? Obrigada por a informação, esse conhecimento dos meios de campo, né? Então, o orientador desse momento da estudo do trabalho que ela fez, o orientador sabe da sua responsabilidade, sabe que a gente tem tarefas diferentes e competências de agências teóricas, né? Isso é natural, isso mesmo que é matéria, né? Tem diversos olhares, né? Tem diversas perspectivas. E um respeito profundo que eu tenho com meus orientantes, eu quero que faça a tese dele, uma tese, né? E ele fez a tese possível, os curantes, o Oliveira chega aqui. Se nós vamos contar, né, Oliveira, então, sabe disso, uma parte, a dificuldade que o Oliveira teve, depois pega uma pandemia, já vou passar a palavra para ele, vem pela pandemia, volta, a função se contagiou, as condições objetivas eram muito difíceis para o professor Oliveira, sabe disso, vamos pensar. A questão do acesso à literatura, toda uma discussão complexa que ele tem que se esforçar para fazer essa revisão. Precisava para ele fazer uma revisão desde lá do colonialismo. É uma dessas do historiador. Também a gente pensa que a memória não é aquilo que construiu agora. Ela pode estar na superfície, na latência. Mas ela é constitutiva do processo histórico social. E ela não aparece outra memória. Aparecem memórias que podem, inclusive, suprir o contato, suprimir, mas ela está ali na latência. Não são seres que nasceram no presente. Mas são concepções e, interessantemente, nós, e acho que o Tom e o outro professor trazem questões de suma importância para que a gente possa observar, olhar o trabalho e, de fato, tentar arredondar para questões que são mais fundamentais. Então, é isso que eu queria falar. E volto então a palavra para o Oliveira, para que ele possa agora finalizar ou responder a conversa. Pode. Ele está falando se pode a casa de banho. Pode. Se quiser a casa de banho. Eu estou lançando no programa.